Fala galera, professor Fernando aqui para dar mais uma dica de história para o Enem que está chegando, hein gente? Então fica ligado. A dica de hoje, pessoal, é sobre o movimento abolicionista, tá? Lembre-se que essa questão negra, né, a história do negro no nosso país é uma história muito importante e que sempre foi levada em consideração nas provas do Exame Nacional. Então hoje a gente vai pensar um pouco sobre esse movimento abolicionista que tem muita força no século XIX, tá? Nós não podemos esquecer que o século XIX ele vai estar trazendo para o Brasil ideias muito importantes. Então, há todo um contexto histórico geral para que a gente possa compreender o movimento abolicionista no Brasil, tá? Não esqueça dos ideais iluministas, certo? Lá na Revolução Francesa, aquele documento Os Direitos do Homem e do Cidadão que diz que todo homem nasce e permanece livre, né? Então isso aí já é uma ideia de liberdade contra, portanto, a ideia de escravidão. Uma outra coisa importante que a gente tem que pensar são as pressões inglesas, né? Nós teremos uma lei que é a Lei Bill Aberdeen, que vai proibir o tráfico, né, de escravos entre África e América. Aqui no Brasil, a primeira lei que vai tratar desse assunto, não esquece, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, né? Essa lei ela vai, portanto, proibir o tráfico de escravos. Não esquece, proibiu o tráfico, né? Mas a escravidão permanece. A ideia é que com o tempo, né, essa escravidão fosse aos poucos se encerrando, né? Entenda que o Brasil vai tentar protelar, né, o fim da escravidão no Brasil o máximo que puder. Então a gente tem a primeira lei, Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Na segunda metade do século XIX, gente, a gente vai ter um outro fato da história geral que vai ter impacto aqui no Brasil. Eu estou falando da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana, onde você sabe que o Norte lutou contra o Sul e que ali havia a questão da escravidão que era muito forte, né? Após a Guerra Civil Americana, a gente vê, portanto, o fim da escravidão nos Estados Unidos. E claro que isso tem um impacto aqui no Brasil, né? Então a gente percebe que a escravidão está acabando e o Brasil está protelando o fim dessa escravidão. E aí a gente vai ter outras leis. Teremos a Lei do Ventre Livre, 1871, Lei do Ventre Livre, que vai garantir que, a partir daquela lei, os filhos nascidos das escravas não seriam mais escravos, né? Entretanto, tem uma observação nessa lei, né, gente? Não esquece, é que aquela criança só iria ser considerada livre quando alcançasse a maioridade, tá certo? Então, naqueles primeiros anos de vida, até alcançar a maioridade, ela seria ainda considerada escrava. Uma outra lei, essa eu costumo falar, né, que é a piada de toda essa história, é a Lei do Sexagenário, 1885, que vai, né, libertar todos os escravos maiores de 65 anos de idade, tá certo? Então aqueles escravos considerados idosos, a partir daquele momento, iriam ser considerados livres. Por que é que a gente fala que é uma piada? Gente, porque essa lei, ela acabou por beneficiar muito mais os proprietários de escravos do que o próprio escravo. Avalie uma pessoa que viveu a sua vida inteira na situação de escravo, né? Tendo que trabalhar naquelas duras condições e que conseguiu chegar à fase idosa da vida. Qual é a perspectiva de vida que essa criatura vai ter, né, se tornando livre na fase idosa? Onde é que ela vai conseguir trabalho? Ela vai sobreviver de quê, né? Então, na realidade, gente, essa lei ela foi muito criticada, né, mesmo durante o Império, porque ela dizia, os críticos alegavam que ela beneficiava muito mais os proprietários de escravos, que estavam se livrando de uma mão de obra que não lhes servia mais, né, do que o próprio escravo. Finalmente, né, a gente vai ter em 1888 a Lei Áurea, né? Essa daí que definitivamente vai encerrar a escravidão no nosso país, né? Assinada pela própria princesa Isabel, tá certo, gente? Então, fica ligado que essa é uma dica importante para vocês, aí a questão do movimento abolicionista. Te vejo na próxima, galera. Tchau!